Como estão todos? Estamos de volta e agora iniciando o segundo livro da série editada pelo Espírito André Luiz, pela Federação Espírita Brasileira, através da mediunidade psicográfica incomparável de Francisco Cândido Xavier. O livro Os Mensageiros. Estamos iniciando hoje, obra lançada em 1944. E nós vamos estudar, nesta oportunidade, a introdução do livro, com o título Os Mensageiros, assinada por Emmanuel, e também o capítulo 1 da mesma obra, Renovação, é o título do capítulo. Nós vamos iniciar hoje, agradecemos a sua presença, a sua audiência aqui no chat. Para nós é motivo de muita alegria e de muita gratidão darmos continuidade a esse trabalho iniciado o ano passado com a gravação capítulo a capítulo do livro Nosso Lar, disponível no playlist do canal, no meu canal pessoal, com o nome Nosso Lar. Então, é uma alegria imensa estarmos aqui. Américo, novo trabalho, novo compromisso, cá estamos. Apostos. Vamos lá. Apostos, pois é. Américo, Emmanuel faz aqui o prefácio do livro, a apresentação do livro, fazendo interessante comparação sobre a referência ou a gradação das referências de interpretação e de entendimento da realidade que nos envolve. Ele, inclusive, chega a citar o exemplo de um chimpanzé que, levado à convivência humana, naturalmente levaria para a sua comunidade, que esteve em contato com uma comunidade mais avançada do que aquela que ele estava habituado a viver. E Emmanuel faz essa comparação de maneira muito bonita aqui no prefácio, a apresentação do livro, porque muita gente, diante das informações de André Luiz, vai pelo caminho da incredulidade, duvidando das narrativas, das informações, e os materialistas de plantão dirão que tudo está no cérebro, desacreditando aí as informações espirituais. Mas Emmanuel faz essa comparação, trazendo a importante informação de que tudo é muito gradativo, as nossas referências, é como se você fosse fazer um curso acadêmico, um curso universitário, então para você cursar as matérias 2, 3, você tem que ter cursado a matéria 1, ela se torna um pré-requisito para você ir adiante. O mesmo acontece com a evolução espiritual. Nós temos que passar pelas fases, e as nossas referências são apenas aquelas que nós já vivemos. Não temos as referências posteriores. Olha, Orson, se Chico Xavier não fosse o médium que foi e não tivesse deixado um legado de 533 livros publicados até agora, a gente até podia achar que era coisa da cabeça dele, mas eu não consigo imaginar que isso ele tem inventado com um requinte de detalhes e informações nesse nível. Então, sou obrigado a aceitar, conhecendo, mesmo não tendo privado com ele, vivido com ele, né? Mas quem viveu sabe que ele era uma pessoa extraordinária e de mediunidade com um poder incalculável de percepção do mundo espiritual. Então, eu prefiro ficar com Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, há uma grande necessidade de falar do exemplo desse médium incomparável que deixou este legado maravilhoso. Até porque, Américo, as informações que vamos encontrando na obra psicográfica de Chico Xavier, que é gigantesca, como você se referiu aí com muita propriedade, nós não encontramos nada que fere a lógica e o bom senso. Não existem informações destituídas de raciocínio, basta raciocinar. É um processo natural. Até porque Kardec, se contasse tudo que a obra de André Luiz conta, provavelmente estaria internado nessa altura do campeonato. Até mesmo os seus seguidores, que aceitaram a proposta do mundo invisível, da erraticidade, das leis naturais, ficariam surpresos com a quantidade de informação. E o mundo espiritual toma muito cuidado com relação a isso, porque informação demais cega, é que nem luz em excesso. A luz em excesso não ilumina, ela cega. Então, os espíritos
E isso está escrito na obra de Kardec. Eles dão tempo ao tempo para que as lições sejam absorvidas, assimiladas, antes de fazerem novas revelações. E como a promessa de Jesus é de que o Consolador prometido ficaria conosco para sempre, até o final dos tempos, né? Então, nós vamos continuar tendo revelações gradativamente. E falar em revelação, Américo, o nosso Emmanuel faz uma afirmação extraordinária aqui no capítulo que você destacou, inclusive, a frase para mostrar aos nossos telespectadores, afirmando: felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Ora, esta afirmação, ela nos leva a pensar nesta busca raciocinada da revelação que abre esse universo de oportunidades de serviço que nos encontramos no planeta encarnado. Uma vez que ele mesmo acrescenta que o Espiritismo não oferece somente um campo de pesquisa e consulta, onde todos podemos caminhar dignamente, mas nem muitos o fazem dignamente, mas revela uma oficina de renovação da consciência, onde cada um de nós deverá encontrar a integração com a vida mais alta, na própria afirmação de Emmanuel aqui, pelo esforço e da disciplina do autoaperfeiçoamento. Então, essa informação, Orson, ela tem uma razão de ser muito importante, porque, veja, uma coisa é passarmos a pandemia com o conhecimento espírita, outra coisa é passarmos a pandemia sem o conhecimento espírita, porque nós não vamos entender nada do que está acontecendo se a gente não tiver lido pelo menos o capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Ali, no último texto que ele escreveu, para nos deixar quase que em seguida, está escrito exatamente o que nós vamos passar. E a pessoa que não tem o conhecimento espírita, ela vai se assustar, da impressão que o planeta vai acabar em vírus, né? Então, é fundamental que o Espiritismo chegue às consciências que já estão aptas a assimilá-lo, exatamente para tranquilizar. É claro que teremos aflições, mas há um propósito nisso. Esse propósito está detalhadamente escrito no capítulo 18 de A Gênese, que, aliás, fizemos um programa exatamente sobre esse capítulo. 2 ou 3 ou 4, que eu me lembre. São 8 capítulos, 8 episódios. 8 capítulos, isso. Para exatamente detalhar aquilo que está acontecendo, porque senão a gente não entende nada, né? Parece que nós estamos ao Deus dará, sem controle, sem monitoramento, e não é isso que está ocorrendo. Não há nem cabimento em pensar que estamos ao Deus dará diante da sabedoria do Criador, a inteligência suprema. Foi muito bom você se referir, América, ao capítulo 18 de A Gênese, que nós gravamos 8 episódios, estão disponíveis para quem quiser ver. Esse trabalho foi feito antes do nosso lar, foi uma experiência que fizemos, está disponível, está no playlist do canal, capítulo 18 de A Gênese. São 8 episódios também com 30 minutos e pode ser utilizado por qualquer grupo que queira estudar. Américo, nesta ordem de raciocínio em que você situou o seu comentário, também nos leva a outra frase destacada para esta exibição: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E o nosso Emmanuel, assinando este prefácio e incluindo esta frase, ele vai citar a figura nobre de Aniceto, que vai ser o grande destaque deste livro, que vamos conhecer, inclusive, no próximo capítulo. Aniceto, o nobre servidor que vai acompanhar André Luiz neste relato. Emmanuel, inclusive, revela que este livro é resultado de uma semana de trabalho junto aos seres humanos encarnados. Enquanto o primeiro livro é o resultado de pelo menos um ano de experiências, Os Mensageiros é de uma semana. André Luiz escreveu 14 livros, e quase todos eles, salvo raras e honrosas exceções, levaram um ano, né? Mas 2 ou 3 deles, coisa parecida. Mas a maioria dos livros
é o registro de uma semana de trabalho. Então, vamos colocar aí ao todo aí uns 10 anos, né? E depois vamos fazer a conta de 1943 até hoje, quanto tempo se passou. O que representa essa quantidade de informação? Ah, isso aqui. Porque o que nós sabemos da vida espiritual que está além daquilo que está escrito? Nada. Nós não sabemos nada, né? A gente desconfia que tem mais coisa, mas a gente não tem ideia. E nós vamos ver, Orson, lá no capítulo 10 do livro Obreiros da Vida Eterna, uma coisa muito interessante, que as leis naturais, elas mudam conforme a densidade da matéria. Então, já falamos isso aqui também em programa recente. Para cada esfera espiritual tem uma lei físico-química e eletromagnética também. Então, as leis mudam em função da densidade da matéria. Então, o que nós sabemos a respeito do universo? Nada, quase nada, né? Bem pouquinho. Que coisa, né? Quanta informação ainda nos cabe alcançar. Aqui no final do prefácio da apresentação do livro, Emmanuel destaca a nobreza de Aniceto, refere-se a isso que estamos comentando. E tem uma outra frase aí, Américo, que eu gostaria que você falasse agora sobre essa outra frase em destaque, porque ela é muito importante diante dessa linha de raciocínio traçada aqui pela apresentação de Emmanuel. Essa frase diz o seguinte: a investigação que nós fizemos aqui na Terra nos conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes. Essa referência ela é importantíssima, porque nos diz uma coisa que às vezes não está claro na primeira leitura que a gente faz. Então, o que está sendo dito aqui? O que está escrito aqui? Está escrito que o Criador, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ele não é limitado. Então, ele não pode fazer coisas limitadas. Portanto, o microcosmo e o macrocosmo, eles são infinitos. É muito difícil a gente entender isso, porque nós não temos o conceito de infinitude, a não ser teórico. Na prática, é muito difícil a gente imaginar uma coisa que não termina nunca, né? Então, é muito importante, porque nos dá uma ideia da sabedoria e do conhecimento absoluto que o Criador tem, o grande arquiteto do universo. Ele não pode fazer uma coisa pequena ou uma coisa grande que não seja ilimitada, porque senão ele seria limitado. Então, tudo é ilimitado, absolutamente tudo. Nós não sabíamos da existência do átomo quando o Demócrito lançou a tese, ainda antes de Cristo, de que a matéria era feita de pequenos pedacinhos, né? E hoje, esses pedacinhos, que quando eu saí da escola eram só 3, elétron, próton e nêutron, agora tem um monte de partículas. Eu já até perdi a conta, mas são 20 e tantas, né? A última delas, recente, por sinal, continua em investigação, porque é uma partícula, é um neutrino que entra e desaparece na matéria, ele simplesmente some da vista do pesquisador e depois volta. Então, o que nós sabemos dessa matéria universal que preenche todos os espaços, né? Aliás, já sabemos disso, já pusemos até uma telinha aí mostrando que os mundos visíveis, a quantidade de matéria visível, é 4% do universo. Américo, quando você se refere a essa infinitude no macro e no micro, rapaz, isso, embora a gente não tenha condições de imaginar, a gente não tem condições de imaginar isso, porque não temos referência. Voltamos ao começo da introdução, do prefácio, em que Emmanuel faz a comparação com o chimpanzé lá, dizendo da falta de referência, né? E aqui mesmo, no prefácio, ele traz uma observação numa frase, anteriormente, que é o ponto que nós já chegamos, mas ele vai dizer que grande número de problemas referentes à espiritualidade superior
Aí espera, né, no pós-morte, a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime nos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento. E a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Que grandeza, Américo, nos aguarda, que desafio de aprendizado que vem pela frente. É um desafio constante a cada instante, porque a cada descoberta nova, nós temos mais coisas para descobrir. O Pasteur, lá no século XIX, ele já tinha dito o seguinte: pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima. Por quê? Cada coisa que você descobre, você percebe que tem mais coisa ainda para descobrir. E você descobre de novo e tem mais coisa para descobrir. Então, é por isso que Emmanuel diz que a evolução é infinita. Por quê? Se ela fosse finita, alguém chegaria ao término do processo evolutivo simplesmente sendo perfeito. Mas veja, o conceito de perfeição do Livro dos Espíritos não é esse. Não é o espírito que sabe tudo. É o espírito que não sofre mais influência da matéria. E aí ele passa a ser um co-criador em plano maior. Ele vai co-criar planetas, sistemas solares, constelações, galáxias, conjuntos de galáxias. Então, isso não termina. Os próprios cientistas admitem hoje a possibilidade de existirem outros universos. E, certamente, eles existem. Até porque o mundo espiritual é um universo paralelo aqui do lado, está aqui do ladinho já. Então, nós sempre vamos ter o que aprender, porque é isso que dá sabor à vida. Descobrir coisas. Sempre vai existir coisa para descobrir. Américo, quando você cita aí o espírito co-criador, que vai atuar na cocriação, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que usar a criatividade e vai ter que fazer descobertas também para levar a efeito. Ele só não sofre mais a influência da matéria. Que comparação magnífica se fez agora, Américo. Que dois lados extremos maravilhosos que você apresentou aí. Sensacional. E Emmanuel conclui a sua apresentação do livro, o seu prefácio, que, aliás, está assinado em Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Daqui a pouco nós vamos fazer um século deste livro, Os Mensageiros, que estamos aqui com 80 anos quase dele, falando dele, né? Olha que coisa só. É um velhinho simpático que está agora em nossas mãos aqui. E Emmanuel vai dizer que acima de tudo isso, né, acima do aspecto da expressão emocional, deve prevalecer o senso do Filho de Deus, convidados que somos, a fazermos o inventário das nossas próprias realizações, para nos integrarmos de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Muito grave isso, Américo, muito grave para as nossas reflexões. Não basta ter todo esse conhecimento da obra de André Luiz se a gente não se modificar para melhor, porque isso é que é essencial. E as histórias que o André contou e a própria história de mudança que ele fez, quando a gente concluiu o livro Nosso Lar, mostra exatamente isso. O propósito da vida é o aperfeiçoamento individual, e cada um cuida do seu. Claro que eu posso colaborar com a evolução de outra pessoa, mas eu não posso empurrar a outra pessoa escada evolutiva à frente. Ela que vai ter que galgar a escada evolutiva com os próprios pés, usando uma metáfora simples aqui. E com isso, meus amigos e meu caro Américo, iniciamos o capítulo 1 do livro Os Mensageiros, que tem o significativo título de Renovação. Nós vamos encontrar aqui um André Luiz que considera-se desligado dos laços inferiores que o prendiam à vida material, às atividades terrestres propriamente ditas. Todo o que ele viveu, o que nós vimos nos últimos capítulos de Nosso Lar, fizeram com que ele amadurecesse. Ele fez, digamos, uma libertação de si mesmo, embora não se fizesse espontânea, ele precisou dos amigos espirituais que o auxiliaram, custou abandonar a paisagem terrena, mas ele guardava a certeza da presença dos amigos espirituais. Ele antes se torturava
com a atitude da esposa, que o substituiu, segundo ele julgava, com o segundo marido. Mas agora ele já não pensava assim. Ele já via na esposa e no segundo marido dela irmãos a quem ele deveria apoiar. Também via nos filhos essa condição de criaturas caminhando juntos, que precisavam se apoiar mutuamente. Então, Américo, ele experimentava dentro de si um júbilo, uma alegria muito grande de ter descoberto dentro de si mesmo esta realidade de se libertar dos laços que o prendiam. Isso é uma conquista enorme que o André Luiz fez e que serve de exemplo para todos nós. Nós precisamos considerar que aqueles que convivem conosco são instrumentos evolutivos. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças que eles apresentam, as dificuldades nesse ou naquele sentido que eles têm, as facilidades nesse ou naquele sentido que eles também têm, e convivermos harmonicamente, apesar das diferenças. Isso falando só da família nuclear, mas nós precisamos estender isso ao trabalho, à vida social, porque nós temos que aprender a aceitar as pessoas do jeito que elas são, com as suas limitações e suas dificuldades, assim como nós queremos que nos aceitem as próprias limitações e as nossas próprias dificuldades. É um desafio muito grande, Américo, porque nós estamos viciados em comportamentos dessa natureza, dos exemplos que você deu aí, muito bem catalogados. Mas ele, pela primeira vez, sentiu que ele já catalogava adversários gratuitos, muitas vezes, como benfeitores. Ele já conseguia classificar as pessoas que não o aceitavam como benfeitores dele. Aí voltou a frequentar o ninho terrestre, a família terrestre novamente, não mais como o senhor da casa, né? Mas como alguém que deveria ajudar aqueles seres que constituíram a sua família terrena para também evoluírem. Então, ele agora acabou destruindo seus castelos, como a expressão que ele mesmo usou, de exclusivismo injusto, mas se sentia também órfão dos afetos terrenos. Ele estava conformado com isso. Mas é muito interessante, Américo, que apesar de toda a compreensão que ele já sentia dentro de si, alegre com isso, e ele muitas vezes percebia e reconhecia o amparo que ele recebia dos amigos espirituais, a significação que isso tinha para ele, o acolhimento generoso da colônia espiritual, tudo isso lhe modificaram a maneira de ver as coisas. Agora ele enxergava coisas que antes ele não enxergava. Ele parava para observar as asas de um pássaro voando, parava para ouvir o sussurro do vento, observar a luz do sol. Tudo isso era novo para ele, coisas que ele não observava antes. Ele adquiriu isso através dessa convivência saudável em nosso lar. Por isso, ele já dispensava conversas vazias. Gostava de conversas mais espiritualizantes. Ele perdera a paixão pelos assuntos menos dignos. Ouvia as descrições dos enfermos ali nas câmaras de retificação, mas não se interessava mais por reclamação. Já não ficava fazendo pergunta quando alguém chegava da terra, de onde veio, por que estava infeliz, quanto tempo ficou lá, como ele fez com aquela senhora que ele teve a oportunidade de receber. O que ele queria agora, Américo, era ser útil às pessoas, aos espíritos, com quem ele tomava contato. E olha que coisa importante que ele adquiriu. Ele se sentia muito feliz fazendo isso. Porque, ao fazer as outras pessoas felizes, ajudando-as, a felicidade irradiava da pessoa que ele ajudava para ele. É um fenômeno fantástico. A gente só tem a felicidade que a gente fornece para os outros. Se a gente não se preocupa com o outro, nós não somos felizes. Olha que mecanismo fantástico que o André percebeu em si próprio. Você só é feliz quando você faz o outro feliz. Isso vale para o próximo que está próximo, vale para a família nuclear, para qualquer pessoa, aquele que está próximo. Se a gente ajudar, qualquer que seja a condição, até mesmo o inimigo, nós vamos nos sentir bem ajudando as pessoas. Olha só que mecanismo fantástico, ele descobriu isso. Daí a felicidade que sentia, né? E o mais interessante, América, é que enquanto ele buscava os irmãos necessitados,
procurava a forma de ser útil a esses necessitados de toda a ordem que diariamente chegavam ao nosso lar, nas colônias, para serem atendidos, Narcisa pescou o interior dele, né? Com todo o seu jeito de perceber as coisas, dirigiu-se a ele. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Realmente, ele estava fazendo mesmo, tanto que estava feliz com isso, como você disse, ele descobriu. Mas, em tais períodos, diz Narciso, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal que ele podia observar. Mas, diz Narciso, reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando novos caminhos que te descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas suas entranhas ou nas suas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Ela afirma aqui numa linguagem até poética, seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas está vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Ele ficou admirado porque ele mesmo não poderia formular tão exata definição do seu estado interior. Américo, quando eu li isso aqui para gravarmos esse capítulo, até comentei aqui com a Neuza, ele estava feliz diante das conquistas, das descobertas, mas estava vazio por dentro, Américo. Parece um contrassenso essa sensação. Então, ele não tinha a experiência de cultivar isso. Ele alcançou a compreensão de que isso era importante, mas ele não tem uma vida prolongada, um tempo prolongado de vivência, usando essa forma de encarar a vida. E é isso que ele vai começar a fazer agora. Então, num certo sentido, ele está alegre, porque ele descobriu o famoso caminho das pedras evolutivas. Mas agora ele vai ter que andar sobre as pedras evolutivas, alcançando a experiência que ele precisa, né? Tanto é que ele vai nos legar uma série de coisas que ele aprendeu através da sua obra via Francisco Cândido Xavier. Você falou algo fundamental, Américo. Ele viveu todo esse acolhimento que ele sabia descobrir, seja no desejo de servir, inclusive incorporado a toda essa experiência, mas não trilhou o caminho das pedras, né? Ele ainda não pôs a mão na massa, Américo, para sentir, como a gente sempre comenta, né, que nós ainda somos teóricos e não colocamos a mão na massa. É o que está acontecendo com o André. E agora ele vai colocar a mão na massa. Ainda é na condição de aprendiz, porque ele só vai escrever o livro que ele realmente é colaborador quando ele faz a viagem dele à Terra junto da equipe de Jerônimo, no 4º livro da série, Obreiros da Vida Eterna. Ali ele já aparece como trabalhador secundando o mentor Jerônimo, o auxiliar Jerônimo. Ele vai começar a trabalhar ali diretamente. Ele ainda está aprendendo, mesmo nesse livro, porque ele está observando, anotando as observações e relatando essas observações. Mas já está trilhando naquele serviço constante de que nos fala Emmanuel. O trabalho constante é que credencia o servidor a galgar o seu espaço na evolução. Então, como qualquer atividade é serviço, o serviço de aprender também é requisito para que ele alcance essa compreensão maior da vida. Ele vai afirmar, né, que, embora o coração fosse bem um cálice luminoso, estava vazio. Faltava este trilhar dos caminhos de aprendizado novo. Então, Narcisa faz uma sugestão para ele: vamos fazer o bem, diz para André. Encha esse cálice com o bálsamo do amor divino. E sugeriu para ele, dizendo que ele já tinha um bom preparo, né? Ele aprendera bastante nas câmaras, onde ela também estava se preparando para futura reencarnação. Ela falou: eu não posso te acompanhar, mas eu acho que você pode agora aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Você já tem
um bom crédito a seu favor, muitos companheiros aqui se habilitam a prestar concurso na terra, nos campos invisíveis aos homens, acompanhados, todos eles, por nobres instrutores. Daí vai surgir, então, o livro Os Mensageiros, de uma semana de trabalho, junto com a Aniceto, na terra, auxiliando os encarnados. E ela ainda faz uma pergunta: por que você não tenta? Então, veja só a sensibilidade da Narcisa. Do ponto de vista cultural, a Narcisa está aquém do nosso André. Do ponto de vista moral, deve estar além, porque ela tem uma compreensão da vida que ele adquiriu agora, mas ela já está em serviço há mais tempo, tendo essa compreensão. Mas ela percebe que ele pode crescer muito, não precisa ficar só nas câmaras de edificação. Tem mais coisa para ele, porque ela percebeu nele aquela capacidade do cientista, do observador, daquele que vai ao fundo nas questões. E é o que André Luiz nos passa, claro, tomando cuidado, porque tem coisas que ele não pode revelar. Ele teve que dar um jeitinho de revelar, um pouquinho parecido com o que a gente entende aqui na Terra, porque as leis físicas lá são diferentes, as leis físico-químicas, as leis eletromagnéticas são diferentes. Então, ele faz paralelos muito interessantes, a ponto de escrever uma obra chamada Mecanismos da Mediunidade, fazendo uma comparação entre os fenômenos eletromagnéticos e a mediunidade. Muito bom, Américo. E, então, ela afirmara a ele que ele poderia conhecer novas experiências, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Não deu nem tempo de lhe agradecer, Narcisa foi chamada para o interior das câmaras a serviço para fazer outros atendimentos, né? E ele ficou ali dominado agora por esperanças novas, diferentes daquelas que ele abrigara até então, relativamente às tarefas. Durante todo o tempo do nosso lar, Américo, ele trabalhou ali nas câmaras. E agora, uma sugestão de Narcisa para que ele mude de setor, vamos dizer assim, mude de departamento, vá para outro ministério, para realmente fazer novos aprendizados. É o que nós vamos ver na sequência, e vamos conhecer na próxima semana o personagem desse livro, Aniceto. Perfeito, vamos conhecê-lo, mas só na próxima semana. É o próximo capítulo do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a você e até a próxima semana. Até a próxima.